Vai pra cobrança, Alex Telles. Bola correu de perna esquerda, bateu, não, Jardim! Caiu pro canto direito. A batida foi forte. Ele se espichou todo pra buscar essa bola no canto. Léo Jardim, o muro, o monstro Léo Jardim, Serginho. Vasco da Gama. Vai pra batida, Robert Renan. Ele que entrou bem no jogo. Correu Robert Renan, bateu, que delícia! Vasco do Vasco do Vasco do Vasco, Robert Renan! Uma batida de segurança, uma batida com categoria, de quem sabe jogar bola. Robert Renan coloca o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Vibra, pula, comemora, torcedor do Vasco. Estamos na semifinal da Copa do Brasil 2025, Serginho. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome de um heróico português. Vasco da Gama sua fama sempre fez. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela no céu a brilhar ilumina o mar. Vasco da Gama, galera. Aí você acompanhou a classificação do Vasco na voz do meu amigo queridíssimo Ricardo França. Seja muito bem-vindo ao Vasco 10 deste dia 12 de setembro, dia da classificação. Olha, rapaz, é isso aí, os times grandes passaram, né? O Vasco gigante passou aí classificado à semifinal da Copa do Brasil. Então você que está chegando com a gente, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixa o like, tem que ter like, porque o Vasco merece. Também deixa seu comentário, sua resenha sobre o Vasco da Gama, compartilhe nossos vídeos aí, nossas publicações com os amigos aí, com a família, e também lá no Instagram, estamos lá bombando também no Instagram, @Vasco10RD, e você será muito bem-vindo por lá. Eu quero passar logo para o meu amigo Gilson Santos, mas muito bom dia, grande sexta-feira, Gilson Santos. Sexta-feira musical com Erasmo Romão, grande talento de Erasmo Romão, e sexta-feira feliz para o torcedor vascaíno, Erasmo. O Vasco despachou o Botafogo e é semifinalista da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar agora o Fluminense nos dias 10 e 14 de dezembro. Somente daqui a quase 2 meses o Vasco vai enfrentar o time tricolor das Laranjeiras. Jogo duro para o Vasco, que o Vasco saiu na frente ainda uma cobrança de falta perfeita de Felipe Coutinho. A bola bate no goleiro, bate na trave, volta e o português Nuno Moreira fez seu 7º gol pelo Vasco da Gama nessa temporada, abriu o placar, e o torcedor vascaíno que compareceu ao Newton Santos pulou de alegria, fez a festa no Brasil inteiro, toda a massa cruz maltina. O Vasco equilibrou o jogo ali, o Botafogo saiu com tudo para o ataque, mas o Vasco conseguiu equilibrar, mas no finalzinho da primeira etapa, uma bola enfiada entre os zagueiros do Vasco, o jogador do Botafogo adiantou a bola, Joaquim Correia, né? Adiantou a bola, mas o Léo Jardim chegou atrasado, pegou o pé do atacante botafoguense, penalidade máxima, Alex Telles colocou no chão, bateu e empatou o jogo. Terminou o primeiro tempo, foi para o intervalo, o jogo empatado. Segundo tempo, o Botafogo continuou em cima. O Vasco conseguiu ali, em alguns momentos, equilibrar o jogo, mas o Botafogo sempre incisivo, jogadas de velocidade, jogada pelos lados do campo, muito jogo aéreo do Botafogo, mas a defesa do Vasco se comportou bem e conseguiu levar o jogo até o final para as cobranças de pênalti. Mas nos minutos finais ali, um pouquinho mais de capricho, o Vasco poderia ter vencido no tempo regulamentar. Durante o segundo tempo, uma grande jogada ali pelo lado direito do lateral Paulo Henrique, conseguiu jogar toda a partida, driblou Alex Telles, foi no fundo, cruzou, Felipe Coutinho escorou, a bola
passou raspando a trave do goleiro Neto e o Botafogo se livrou aí de tomar o segundo gol do Vasco da Gama. O Vasco teve mais uma oportunidade com o Ryan. O Ryan driblou pelo lado do campo, sofreu falta e na cobrança o Vasco quase marca aí na sequência da jogada. Portanto, Erasmo, o Vasco, além da classificação para a semifinal, em 11 de setembro, completava ontem um ano que o Vasco eliminava o time do Atlético do Paraná lá na Arena da Baixada. Mais uma vez, essa data aí trazendo sorte para o Vasco elimina o campeão brasileiro, campeão da Taça Libertadores, favoritíssimo para o confronto, toda a imprensa dando um amplo favoritismo ao Botafogo, teve vidente que cravou a classificação do time de General Severiano, mas a verdade é que o Vasco soube sofrer, o Vasco teve equilíbrio e mais uma vez o goleiro Léo Jardim sai como grande herói da partida, defendeu seu 10º pênalti na temporada, primeiro pênalti cobrado pelo Botafogo. Alex Telles, que havia marcado na primeira etapa no tempo regulamentar, bateu no mesmo canto. Léo Jardim fez grande intervenção e o Vasco, com 100% de aproveitamento, conseguiu vencer o jogo por 5-4 e o Vasco segue forte aí, clássico mais uma vez, vai enfrentar o Fluminense que eliminou o Bahia, perdeu fora e reverteu o placar no Maracanã, e o Vasco vai fazer esse duelo aí mais uma vez contra uma equipe carioca, mais um clássico aí, e o Vasco, que teve aí muito próximo de chegar à final da Copa do Brasil no ano passado, tem a possibilidade mais uma vez aí de chegar à final e ganhar mais um dinheiro dessa competição. Pela classificação de ontem, o Vasco embolsou 9.922.000 e até aqui, em todas as fases da competição, o Vasco já conseguiu 24 milhões de premiação da CBF e é um dinheiro aí que ajuda a desafogar o Vasco das suas obrigações financeiras, um dinheiro que vai ajudar muito o presidente Pedrinho do Vasco da Gama. A baixa do jogo foram a saída dos jogadores Lucas Piton e Tietê. Tietê que voltou à equipe, jogou apenas 12 minutos, sofreu uma fisgada na musculatura da coxa e teve que ser substituído. Entrou em seu lugar Matheus Carvalho. Matheus Carvalho entrou bem, deu conta do recado e a gente vai ficar torcendo aí para a recuperação do Tietê, para quem sabe aí jogar no jogo de dezembro contra o Fluminense. O outro jogador que saiu por contusão foi o lateral esquerdo Lucas Piton. É um dos jogadores que menos se machuca no Vasco, mas não voltou do intervalo para a segunda etapa. Lucas Piton sofreu uma pancada na perna esquerda e saiu do estádio Newton Santos de muleta. Vamos torcer para que tanto o Tietê como o Lucas Piton não tenham uma contusão grave que possa atrapalhar aí o andamento da carreira deles nessa temporada. No lugar do Lucas Piton, curiosamente, Fernando Diniz optou mais uma vez por Puma Rodrigues. Puma Rodrigues entrou, deu conta do recado, jogou bem e vem se destacando aí nas oportunidades que vem sido dada por Fernando Diniz. O Vasco agora vai descansar nesta sexta-feira. Amanhã, sábado, faz ali apenas um recreativo no Moacir Barbosa, se preparando ali, fazendo os ajustes finais para o jogo já do próximo domingo às 20h30 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Ceará. O Vasco precisa ganhar, porque está ali coladinho na zona do rebaixamento. Daqui para frente, o Vasco tem que melhorar sua performance em São Januário. A equipe vem conseguindo bons resultados nos últimos jogos e a tendência é que o Vasco tenha uma vitória sobre o Ceará para chegar aos 25 pontos e ir se afastando de vez da zona da degola. Outro fato negativo envolvendo a partida
foram 2 torcedores baleados na zona norte do Rio de Janeiro, próximo à estação Oswaldo Cruz, e um dos torcedores baleados morreu, foi a óbito, e a gente aqui presta as nossas condolências e a nossa solidariedade à família do torcedor vascaíno que faleceu. Mais uma vez, a violência ganhando espaço nas páginas policiais e no mundo do futebol. Fato positivo, a premiação do Vasco da Gama, né, Erasmo? 24 milhões até aqui, 9 milhões somente na classificação de ontem, e o Vasco vai ajustando as suas contas aí com o dinheiro da classificação. Fico por aqui e volto na segunda-feira para falar do que foi o jogo Vasco e Ceará, domingo em São Januário, e tomara que seja mais um dia de alegria, mais um dia de festa do torcedor vascaíno, que está comemorando demais essa classificação contra o Botafogo. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. Um grande abraço e até lá. E deu a lógica, galera, deu a lógica. Vascão classificado aí para semifinal da Copa do Brasil. Mas vida que segue, tem muita coisa tem Campeonato Brasileiro agora, né, para arrancar aí, então isso vai trazer um novo ânimo para a equipe. Destaque que eu quero trazer para vocês é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz é meio turrão, meio burro, né? Tem horas que você não entende a situação, mas o destaque é que ele soube fechar ali o meio da área, a cabeça de área ali, o Barros e o Cocão, né? O Cocão entrou logo, né? O Tietchan teve problema físico e o Cocão entrou ali com sangue nos olhos e junto com o Barros ali deu uma segurada boa ali, né, no bom time do Botafogo. Ainda assim o Vasco teve alguns problemas, sobretudo na transição, né, defensiva ali, mas o Barros e o Cocão foram fundamentais aí. E depois melhorou ainda quando saiu o Cocão, entrou o Hugo Moura, né? O Robert Renan foi para a zaga, o Hugo Moura ali com o Barros ali, caramba, dominou. O Vasco melhorou na parte final, porque vinha sofrendo bastante. Diniz não trocava nunca. Quando resolveu trocar, deu uma melhorada, porque o Robert Renan jogou muita bola, esse cara. E na volância ali, o Barros e o Hugo Moura, rapaz, mandaram muito bem. Robert Renan acertou tudo que ele fez, ele acertou. Um garoto aí de 21 anos com muita qualidade técnica, né? É claro que a confiança dele é lá em cima. Tem hora que ele, não foi o caso de ontem, mas às vezes o maior problema dele é essa confiança excessiva, às vezes dá um ruim, mas normalmente muita qualidade técnica para sair para o jogo, né? Ele fura os volantes, ele passa da linha dos volantes e vai embora, né? E esticou bola, né? Passos longos, passos curtos, quebrou linha e deu aula, e pênalti da classificação. Parabéns aí, Robert Renan, uma grata surpresa, né? Parecia que é um jogador veterano, né? Nem parecia que estava parado há tanto tempo, jogando pelo lado direito da defesa ali. Olha, grande surpresa ali no final, o Robert Renan. É o melhor do Brasil, muito feliz, agora é comemorar. Jogo muito difícil, gramado. É comemorar muito. Jogo muito difícil, a gente sabia que ia ser uma guerra aqui. A equipe tá de parabéns, todo mundo lutou muito até o final. Agora é comemorar, a gente garantiu a nossa vaga. Pensar agora no brasileiro, que a Copa do Brasil vai ficar só para dezembro, então agora é foco total no brasileiro. E o Léo Jardim, hein? Caramba, que falar desse homem, desse monstro, né? Muito obrigado, Léo Jardim. Mais uma classificação na mão desse grande goleiro. Eu quero deixar, galera, o meu grande abraço nesse dia, nessa sexta-feira, né? A dona Dinalva, dona Dinalva, olha o Vascão aí, Vascão classificado, não tá fazendo vergonha não, dona Dinalva. Dona Dinalva que é mãe do nosso amigo, nosso querido Gilson Santos aí, torcedora do Vasco, feliz da vida, um grande abraço, dona Dinalva. Também quero deixar um abraço pro Valdeir,
Valdeir chegando aqui, já mandando aquele abraço pro Gilson Santos, né? Muito obrigado pela audiência aí, Valdeir, obrigado pelo comentário, né? Pode botar sua resenha de Vasco aí, é um prazer tê-lo aqui conosco. E o Robertinho de Jequié, Robertinho, feliz da vida, o Robertinho, que é rapaz, mas foi sofrido, né? Foi sofrido, mas é assim que a gente gosta, vascaíno acostumado a esses grandes, né? Esses grandes resultados aí, essas grandes partidas. E vamos curtir a nossa sexta-feira. Muito mais coisas para destacar nessa partida e no que virá, né? Domingo já tem jogo contra o Ceará. A gente está marcando uma live nessa sexta-feira, às 22 horas. Então, se você puder acompanhar a gente ao vivo, será bacana. Senão, você vai ficar com a parte gravada, mas tem muita coisa para falar de Vasco, tem muita coisa para comemorar, tem muita coisa para botar no ventilador. Tá engasgado aqui, mas eu te aguardo nessa sexta-feira, 22 horas, aquela live, né, da vitória do Vascão, da classificação do Vascão. Valeu, galera! A gente volta aqui no nosso vídeo, né, diário, agora só na segunda-feira, né? Mas na live vai ter mais coisas aí, fica ligado. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta, né, compartilha aí, deixa seu nome, sua cidade para rolar aquele abraço também, é importante. E também lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu fico por aqui feliz da vida, grande sexta-feira, grande final de semana. Valeu, galera! O Vasco é pra quem acredita.